Olá, que bom ter a companhia de todos para nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema super importante na administração pública: a responsabilidade de quem gerencia, quem fiscaliza as contratações. É a parte 1, tá? Focando nos fundamentos. E por que isso é tão relevante? Simples. As contratações são o jeito de entregar serviços essenciais para a sociedade, né? E definem como o nosso dinheiro, o dinheiro público, é aplicado. Para essa conversa, a gente está com um material bem interessante em mãos. Tem um guia prático da Prefeitura de Jabotão dos Guararapes, feito para gestores e fiscais. Tem também um guia do Profiap, com foco em boas práticas de governança. E, claro, as orientações do TCU sobre o assunto. A nossa missão aqui, então, é entender melhor quem são essas pessoas, né? Esses gestores, esses fiscais. Que princípios guiam o trabalho deles e que tipos de responsabilidade eles carregam no dia a dia. Vamos começar a desembrulhar isso. Vamos sim, é um excelente ponto de partida. Porque, olha, governança em contratações públicas, isso é um universo, viu? É complexo e o impacto é gigantesco. O próprio TCU define governança como um conjunto de mecanismos, de liderança, de estratégia, de controle. Basicamente, é como a organização pública se organiza para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. O objetivo final: entregar valor de verdade para a sociedade. E isso, sabe, conecta com uma ideia que a gente ouve muito no setor público, que é o tal conflito de agência. Pensa assim: os cidadãos são os donos do dinheiro, os principais. E os servidores públicos são os agentes, que administram esses recursos em nome de todos. A boa governança, então, ela serve para quê? Para alinhar o que esses agentes fazem com o que a sociedade espera, com o interesse público. Garantir que o foco seja sempre o bem comum, né? Essa ideia do alinhamento de interesses é muito clara, realmente. E para que os contratos funcionem na prática, né, para saírem do papel e entregarem o que foi combinado, a gente precisa de gente específica acompanhando tudo de perto. Certo. O guia de Jabotão dos Guararapes, que a gente mencionou, ele destaca duas figuras-chave: o gestor do contrato e o fiscal do contrato. Qual a diferença entre eles, assim, na prática? Vamos começar pelo gestor do contrato. Imagina ele como o representante da administração para aquele contrato específico. O gerente geral da coisa, digamos assim. A função principal dele é garantir que tudo que está no contrato seja cumprido. Prazos, especificações, tudo. Ele também analisa se o serviço foi bem feito, se o produto foi entregue direitinho, para daí sim autorizar o pagamento. E o que se espera de um gestor? Bom, ele precisa conhecer o assunto do contrato, claro. Ter umas noções de gerenciamento e, óbvio, agir com ética, com transparência. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A visão mais macro, né? Exato. Já o fiscal do contrato, esse tem um foco mais Técnico. ali colado na execução. Ele precisa entender a fundo o objeto contratado, seja a construção de uma escola, a compra de remédio, a manutenção de um software. Entendo. O detalhe da operação. Isso. O fiscal acompanha o dia a dia mesmo, conversa com a empresa contratada, confere a qualidade, mede as quantidades, interage com quem vai usar o serviço ou produto final. Pensa, sei lá, num contrato de limpeza de rua. O fiscal técnico vai lá ver se a rua X e a rua Y foram varridas hoje, como está no contrato. Já o gestor vai olhar o quadro mais amplo. A frequência contratada está sendo cumprida no geral, as reclamações diminuíram, o pagamento está correto. Faz sentido. E para o fiscal, o que se pede? Integridade, claro, responsabilidade, busca por eficiência e saber colaborar, conversar com todo mundo. Agora, tem um ponto que o Guia de Jaboatão ressalta e que me pareceu bem importante. Eles recomendam não juntar as duas funções, gestor e fiscal, na mesma pessoa. A ideia é ter um controle a mais, né? Para dificultar que erros, ou até coisa pior, passem batido. Sim. Isso faz sentido no papel, mas fico pensando, será que na prática essa separação sempre acontece de forma tão clara? Como funciona isso? Olha, essa separação, essa segregação de funções, ela é mais que uma recomendação, viu? É um princípio básico de controle interno e de boa governança.
A portaria 8678 de 2021, que o Guia Profiap cita, também bate nessa tecla. A lógica é essa mesma que você falou, separar quem gerencia o contrato com uma visão mais administrativa, de resultados, de quem verifica a execução técnica ali no detalhe, na operação. Isso cria um sistema de checagem mútua. Aumenta a segurança, aumenta a transparência. Entendi. Uma coisa complementa a outra. Exatamente. E a legislação mais nova, a Lei 14.133 de 2021, ela veio para formalizar isso. Ela não só fala que tem que designar essas funções, como coloca lá no topo, na alta administração, nos dirigentes máximos do órgão, a responsabilidade pela governança das contratações. Isso quer dizer o quê? Está lá no artigo 11. Eles têm que criar os processos, as estruturas certinhas para poder avaliar, direcionar e monitorar todo o ciclo da contratação. Não é pouca coisa. Nossa, é uma responsabilidade grande na cúpula também. Com certeza. E o que é interessante aqui é perceber que essa estrutura clara de papéis não é só burocracia, não é para complicar. Pelo contrário, é a base para a gente poder falar em prestação de contas, em accountability. Quando cada um sabe direitinho o que se espera dele e pelo que ele vai responder, aí fica mais fácil garantir que o dinheiro público seja usado do melhor jeito possível, né? Perfeito. E essa atuação do gestor e do fiscal, ela não acontece num vácuo, né? Não é cada um fazendo de seu jeito. Tem regras, tem princípios que precisam ser seguidos. A própria Lei 14.133 que você acabou de mencionar, ela traz objetivos bem claros para essa governança nas contratações. Quais seriam, assim, os principais? Assim, o artigo 11. Isso, o artigo 11. Ele lista várias coisas importantes. Primeiro, garantir que se escolha a proposta mais vantajosa para a administração. E aqui tem um detalhe que mudou muito a lógica, né? Pensar no ciclo de vida completo do que se contrata. Exato, não só o preço na hora de comprar. Pois é olhar o custo de manter, de operar, até de descartar lá na frente. Não só o preço inicial mais baixo. Outros objetivos: garantir tratamento igual para todo mundo que participa, competição justa, evitar sobrepreço, preço que não dá para cumprir e, claro, o superfaturamento na hora de executar. Todos pontos críticos. Com certeza. E tem mais. A lei quer incentivar a inovação, desenvolvimento sustentável, alinhar as compras com o planejamento estratégico do governo, com o orçamento e criar um ambiente de trabalho íntegro, confiável, busca-se eficiência, eficácia. Aí é que fica interessante como esses objetivos todos, que são grandes, né? Como eles viram ações práticas para quem está lá na ponta, gerenciando o contrato no dia a dia. Com tanta coisa para olhar, como é que o gestor ou o fiscal prioriza? O que é mais crítico para evitar problema? Essa é a pergunta de ouro, né? Porque, além desses objetivos mais novos, mais estratégicos da Lei 14.133, que são o norte, a atuação diária ainda se baseia muito nos princípios clássicos da administração pública. Muitos vêm lá da Lei 8666, mas continuam valendo, claro. O Guia Profiap lembra bem deles. Legalidade, só pode fazer o que a lei deixa. Impessoalidade, tratar todo mundo igual. Moralidade, agir com ética, com boa fé. Publicidade, dar transparência. Eficiência, fazer mais e melhor gastando menos. Os famosos princípios do artigo 37 da Constituição, né? Esses mesmos. E para licitação, especificamente, a vinculação ao edital, o que está escrito ali é lei entre as partes, e o julgamento objetivo sem subjetividade na hora de escolher são cruciais também. E tem algum princípio que ganhou mais destaque recentemente? Sim. Sem dúvida, o do desenvolvimento nacional sustentável. A nova lei deu um status legal bem forte para ele. E não é só pensar no verde, no ambiental, não. Engloba o social, o econômico, o ético. O material do Profiap detalha bem essas dimensões. Agora, sobre a sua pergunta da priorização, na prática, isso vem muito da análise de riscos de cada contrato específico. Um contrato para construir uma ponte super complexa vai exigir um foco diferente de um contrato para fornecer café e açúcar para o escritório, concorda? Sim, claro. O gestor e o fiscal têm que ser capaz de identificar onde estão os pontos mais críticos, os maiores riscos daquele contrato específico, e aí direcionar a atenção, o esforço de fiscalização para garantir que o valor esperado seja entregue.
sempre, claro, dentro da lei e da ética. E essa preocupação com o risco e com o resultado começa antes mesmo de assinar, né? Lá no planejamento. Fundamental. O planejamento é chave. Documentos como o Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP, que justifica por que contratar e analisa as opções. E o termo de referência, o TR, ou o projeto básico, que diz exatamente o que vai ser contratado, como vai ser medido, como vai ser pago. Esses documentos são a espinha dorsal de tudo. Se o ETP é fraco, se o TR é vago, ambíguo, é quase uma receita para ter problema lá na frente. Dificulta a execução, dificulta a fiscalização, abre margem para discussão. Fica muito claro que planejar bem e seguir esses princípios é o caminho. Mas a gente sabe que a realidade nem sempre é simples, né? E se mesmo com todo o cuidado alguma coisa der errado, o que acontece com o gestor, com o fiscal? O guia de Jabotão dos Guarapes fala disso, dos tipos de responsabilidade que eles podem enfrentar. Quais são essas esferas de responsabilidade? Basicamente, a gente fala em 3. Certo. A primeira seria a responsabilidade administrativa. Essa acontece quando o servidor descumpre alguma regra interna, algum dever do cargo, ou comete alguma infração que está prevista lá no Estatuto do Servidor ou em outra norma. A investigação é feita por um processo administrativo disciplinar, o PAD, e as consequências podem ir desde uma advertência, uma suspensão, até uma demissão ou mesmo cassação de aposentadoria, dependendo da gravidade do que aconteceu. É a responsabilidade perante a própria instituição, né? Exato. Aí vem a segunda, responsabilidade civil. Aqui o foco é outro, é no dinheiro. É a obrigação de reparar um dano causado ao patrimônio público ou até a terceiros. Isso acontece se a ação ou a omissão do servidor foi de propósito, com intenção, o dolo, ou se foi por descuido, falta de atenção, falta de preparo. A culpa negligência, imprudência ou imperícia. Certo. Se ficar provado o dano, a ligação com a conduta desse servidor, o nexo causal, e que ele agiu com culpa ou dolo, ele pode ser obrigado a pagar do próprio bolso, através de uma ação na justiça, para ressarcir o prejuízo. O que pode ser bem pesado financeiramente. Sem dúvida. E por último, o guia menciona a responsabilidade penal. Essa é a mais séria, porque aí a gente já está falando de crime mesmo. Se a conduta do gestor ou do fiscal se encaixar em algum crime previsto no Código Penal ou em leis especiais, pense em crimes de licitação, peculato, corrupção, aí ele vai responder a um processo criminal. E as penas podem ser prisão, multa, entre outras. E um ponto crucial aqui que sempre gera muita apreensão em quem trabalha com isso é que essas 3 esferas administrativa, civil e penal, elas são independentes. Como assim, independentes? Quer dizer que um mesmo fato, uma mesma irregularidade, pode gerar consequências nas 3 áreas ao mesmo tempo. Ou só em uma, ou em 2. Elas correm em paralelo, sabe? Por exemplo, um gestor pode até ser absolvido num PAD, na esfera administrativa, talvez por falta de prova suficiente para uma demissão. Mas mesmo assim ele pode ser condenado na esfera civil a pagar o prejuízo, se ficar provado que o dano aconteceu por negligência dele. Nossa, isso torna a coisa bem complexa mesmo. Torna a função muito delicada, sim. E vale a pena reforçar um ponto. A responsabilização, principalmente na área civil e administrativa, ela geralmente depende da prova do dolo, a intenção de fazer errado, ou da culpa, a negligência, a imprudência, a imperícia. Um simples erro de avaliação, sabe? Cometido de boa fé sem quebrar nenhuma regra clara, em tese, não deveria gerar punição. Claro que, na prática, diferenciar um erro desculpável de uma negligência grave pode ser bem complicado. E depende muito da análise do caso concreto. Imagino. Deve dar uma insegurança grande, né? É inegável que a complexidade das leis, a pressão por fazer as coisas acontecerem, o volume de contratos, tudo isso aumenta a exposição a riscos. Não tem como negar. Mas, ao mesmo tempo, a principal linha de defesa do gestor e do fiscal contra uma responsabilização injusta é a diligência comprovada. O que é isso? É seguir os procedimentos corretos, registrar tudo o que faz, documentar as decisões. O famoso documentar tudo. Exatamente.
especialmente ter um processo de planejamento bem feito lá atrás, com ETP, ETR, análise de risco séria e uma fiscalização presente, atenta e bem documentada durante a execução. Aqueles relatórios de fiscalização, as notificações para a empresa contratada quando algo está errado, as atas de reunião, tudo isso serve para mostrar o cuidado, a dirigência do agente público. E tem um detalhe que o Guia de Jabotão traz sobre a designação para essas funções. Ah, sim. O servidor não pode simplesmente dizer não quero, né? Em regra, ser designado para ser gestor ou fiscal é uma obrigação do cargo, uma atribuição funcional. A recusa só vale se tiver um motivo muito forte previsto em lei. Por exemplo, um conflito de interesses claro ou uma falta de conhecimento técnico específico para aquele contrato, que aí a chefia tem que avaliar. Se recusar sem um motivo justo, pode até ser visto como insubordinação. Entendi. É uma função que exige muito, mas que também é uma obrigação. Pensando nesse cenário todo, a complexidade das tarefas, os vários princípios e objetivos para seguir e o peso dessas 3 responsabilidades. Como isso afeta a vontade dos servidores de assumirem essas funções? Será que existe um risco desse medo de ser responsabilizado acabar travando a gestão, impedindo que as coisas aconteçam? Essa é uma tensão muito real, muito discutida hoje em dia. Existe sim o risco do que alguns chamam de apagão das canetas, que é o quê? O medo de processo, de punição ser tão grande que leva os gestores a paralisarem. Preferem não decidir, atrasar as coisas para não correr risco. O que é péssimo para a eficiência, né? Exatamente, vai totalmente contra a eficiência, a efetividade que a própria governança quer promover. É um paradoxo complicado. E tem solução para isso? Como equilibrar? Não tem bala de prata, uma solução única. Mas tem um conjunto de coisas que ajudam a diminuir esse problema. Primeiro, regras do jogo claras. Processos bem desenhados, papéis e responsabilidades bem definidos. Como aquela separação de funções que a gente já falou. Segundo, investir pesado em capacitação. O servidor precisa se sentir seguro tecnicamente para fazer o trabalho. O Guia Profiap até cita os cursos da ENAP como exemplo. Tem muita oferta boa por aí. Preparo técnico é fundamental. E terceiro, que talvez seja o mais importante, apoio da instituição. A chefia, a alta administração, precisa da orientação, das ferramentas certas, sistemas, modelos de documentos e, principalmente, dar respaldo para as decisões que foram tomadas com base na técnica, na lei, na boa-fé. O desafio é achar esse equilíbrio, responsabilizar quem erra de propósito ou por uma falha muito grave, mas, ao mesmo tempo, proteger quem age com cuidado, com diligência, buscando o melhor para o interesse público. Uma busca constante por esse equilíbrio, então. Muito bem colocado. Bom, fazendo aqui uma recapitulação rápida do que a gente conversou hoje. A gente identificou os papéis importantes do gestor e do fiscal de contratos e por que é bom separar essas funções. Vimos a bússola que guia eles, os princípios da administração pública e os objetivos da Lei 14.133, como buscar a proposta mais vantajosa, pensando no ciclo de vida todo e o desenvolvimento sustentável. Isso. E detalhamos também as 3 frentes de responsabilização administrativa, civil e penal que estão sempre ali presentes para quem atua nessa área. Acho que a mensagem principal que fica é que sim, a responsabilidade é grande, não dá para negar, mas ela não vem sozinha. Ela vem junto com um sistema de processos, de princípios, de boas práticas. Seguir tudo isso com cuidado, com ética, com bom senso, não é só uma obrigação, é também a melhor forma de proteger o próprio servidor e, o mais importante de tudo, o interesse da sociedade. Gerenciar e fiscalizar contratos públicos exige muito profissionalismo, conhecimento e atenção, né? Perfeito, uma governança forte que se reflete num planejamento cuidadoso e aí entram documentos como o ETP, plano de contratações anual, mapa de riscos e numa fiscalização que seja efetiva, sabe? Proativa, não só reativa e muito bem registrada.
Esses são os pilares. São eles que vão ajudar a diminuir os riscos, a garantir que as contratações entreguem valor de verdade e a manter a integridade de todo o processo. Perfeito. E para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, queria deixar uma provocação, uma reflexão no ar. Pensando em toda essa evolução das leis, das práticas de controle, como é que a gente pode construir, dentro das organizações públicas, uma cultura onde a responsabilidade seja vista não só como um peso, uma ameaça, mas como parte essencial da missão de servir bem ao cidadão? Como estimular a proatividade, a busca por soluções melhores, mais eficientes, em vez daquele receio que pode levar à inércia, ao não fazer? Fica aí para a gente pensar. Excelente questão para a gente encerrar essa primeira parte da nossa análise. Muito obrigada pela companhia de todos nessa discussão tão rica. E lembrando que as fontes que a gente usou hoje, como o material do TCU sobre licitações e contratos, o Guia de Orientação para Gestores e Fiscais de Contrato da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes de 2023, o Guia de Boas Práticas de Governança do Profiap de 2022 e as leis e normas que a gente citou vão estar disponíveis para consulta. Um abraço e até a próxima!